Olá, amados irmãos, a paz do Senhor esteja com todos vocês. Vamos iniciar mais uma escola bíblica dominical e eu vou estar lendo com vocês Filipenses 4, versículos 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Muitas vezes a gente anda ansioso, né? Pelo que tudo que está passando no mundo, mas nós temos que ter bom ânimo porque o Senhor Jesus venceu o mundo, né? E Jesus é a esperança da nossa vida, é o único que pode trazer solução ao mundo em que vivemos, aquilo que estamos passando, né? E que nós entreguemos esses momentos ao Senhor, possamos orar uns pelos outros, lembrar, né, que nós temos pedidos a fazer, né? Nós temos a Angola para orar, né? E o Senhor, Ele está ouvindo a nossa oração. E eu quero convidar você agora a fechar seus olhos e orar a Deus. Pai de amor, obrigado, Senhor, por tudo que Tu és em nossas vidas. Queremos Te agradecer, Pai, porque tudo que somos, tudo que temos pertence a Ti, Jesus. E nada disso, Pai, que temos, iremos levar aos céus. Acalma o nosso coração, Pai, porque Tu, Jesus, é a nossa verdadeira alegria. É tudo aquilo que nós temos para viver. Jesus, a razão das nossas vidas. Obrigado, Pai, por estar conosco, por ouvir a nossa voz, por responder às nossas orações, as orações dos meus irmãos, da igreja, de todas as famílias, Pai. Entregamos a Ti, Pai, cada pedido, com muita sinceridade em nossos corações, Pai, estando certos que o Deus Todo-Poderoso vai responder a cada um dos nossos pedidos, no nome santo de Jesus Cristo. Essa é a nossa oração. Amém, Senhor. Amém. Eu desejo a você uma aula muito produtiva. Que Deus fale ao seu coração, como Ele tem falado ao meu também. Deus abençoe cada um de vocês, meus irmãos. Estou com muita saudade de vocês, mas eu tenho certeza que logo, logo nós iremos nos ver novamente na casa do nosso Deus. Amém? Deus abençoe.
irmão, na paz do Senhor, uma alegria estar aqui, louvando, glorificando o santo do Senhor, que nós louvamos ao Senhor, porque Ele é grande e poderoso, e Deus vai nos ajudar a louvar e engrandecer o nome do Senhor. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para nos guardar aqui neste lugar, na igreja, em casa. Mas quem estiver ouvindo, que dê glória a Deus e que Jesus abençoe a cada casa de cada um dos irmãos da igreja. Amém? Glória a Deus. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. Quando os meus inimigos se levantaram contra mim, o Senhor estendeu suas mãos para mim e me deu a vitória. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. Quando os meus inimigos se levantarem contra mim, o Senhor estendeu suas mãos para mim e me deu a vitória. O Senhor estendeu suas mãos para mim e me deu a vitória. O Senhor estendeu suas mãos para mim e me deu a vitória. Amém. Glória a Deus. Nosso Deus, Senhor. Muito bem, meus amados e queridos irmãos, eu agradeço a Deus pela oportunidade que nós temos de poder conversar, poder compartilhar desse assunto tão importante que é sobre o ateísmo. Estamos na nossa terceira parte desse estudo, muito importante, muito pertinente. Espero que você realmente participe, que você possa estar com seu coração aberto e atento para ouvir aquilo que Deus tem a nos dizer. Vamos fazer uma oração agora, para assim iniciarmos a nossa aula em nome de Jesus. Ó Deus e eterno Pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, o Deus que se revelou a cada um de nós, o Deus presente, o Deus sustentador do universo, o Deus que criou o mundo e que ama a cada um de nós, o Deus que não nos deixou e não nos abandonará jamais. Eu te peço, ó Pai, que o Senhor nos dê sabedoria para esse instante, para que possamos falar com alegria, com clareza, com objetivo, a Tua palavra, o Teu ensino, ó Pai. Cuida de nós e fala aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Para quem não sabe, meu nome é Marcos, sou pastor da Igreja Cristã Evangélica de Interlagos. E vamos falar, como eu falei no início, da parte C desse estudo tão pertinente que é sobre o ateísmo. Nós temos estudado já por um certo tempo na nossa igreja sobre seitas e heresias,
sobre religiões e religiosidades. É importante, é pertinente, é fundamental estudarmos sobre esses assuntos. São assuntos que têm a ver com o nosso dia a dia, porque nós lidamos com pessoas que creem de outra maneira, pessoas que professam, né, a sua fé. Muitas religiões estão aí trabalhando para alcançar adeptos, pessoas para aquilo que eles acreditam, e nós temos que, acima de tudo, falar com clareza da palavra de Deus, aquilo que nós acreditamos e cremos ser verdade, assim como foi revelado na palavra santa do nosso eterno Deus. Então nós vamos falar mais sobre esse assunto com relação ao ateísmo. Então preste atenção, fique atento, né? Não pegue a sua revista. Nós estamos estudando esse material, tá? Você, membro da nossa igreja, tem esse material. Pegue esse material para assim estarmos participando, né, com alegria desse assunto tão importante para cada um de nós, tá bom? E voltando a falar, né, nós que estamos falando sobre esse assunto na lição de número 15, sobre o ateísmo. Nós falamos várias coisas na semana passada, né, sobre os fundamentos do ateísmo, os tipos de ateísmo. Nós falamos do ateísmo prático, que são pessoas que dizem não crer em Deus. Talvez são pessoas que não se aprofundaram nesse assunto, não elaboraram um argumento nesse assunto. Talvez se você tem algum parente seu que diz, eu não acredito em Deus, não estou nem aí, não sigo religião nenhuma e pronto, acabou. Não explica a razão por que ele não crê em Deus. Quais são as razões que levou ele a acreditar dessa maneira. Nós vimos sobre o ateísmo teórico negativo, né, que dispensa totalmente a Deus para elaborar uma teoria sobre o homem, sobre o universo. Então são aqueles ateus que têm teorias, que elaboram postulados, né, que têm a sua ideologia. A sua ideologia acaba sendo a sua religião. Parece que o ateu é alguém sem religião, mas aquilo que ele acredita, aquilo que ele defende, né, o que ele até mesmo ensina para muitas pessoas, ele tem como se fosse uma verdade absoluta, por mais que muitas dessas pessoas que acreditam assim, afirmam que não pode se chegar a uma verdade absoluta, que a verdade são relativa, então, ou seja, tudo é verdade, você pode ter a verdade, eu posso ter a minha verdade, assim nós caminhamos. Não. Nós vemos que a realidade do mundo mostra que ou é certo ou é errado. Não tem meio termo. Ou você está certo ou você está errado. A verdade sim é absoluta. Então são pessoas que têm esse ponto de vista e que defendem principalmente o evolucionismo. O evolucionismo é a teoria que crê que o mundo, a vida, o homem surgiu de um processo evolutivo ao decorrer de milhares e milhões de anos. Então não existe um criador do universo. Eu quero mais para frente ter uma lição, não está na nossa revista, mas eu quero fazer várias lições para tratarmos do assunto evolucionismo. Então confrontar o evolucionismo com o criacionismo, que é a doutrina que nós acreditamos, que o mundo foi criado por um ser inteligente, um ser eterno, um ser que sempre existiu, que criou o mundo do nada, tá? Pelo seu poder, pela sua palavra. E o teórico positivo, que nega, né, explicitamente a existência de Deus, como fazem os materialistas. Então, ou seja, eles não creem na vida após a morte, ele crê que você morreu, acabou. Nós somos matéria, então não existe espírito. Morreu, acabou. A vida acabou. Não existe céu, inferno, não existe condenação, não existe salvação, não existe. Você é como a vela que apaga, né? Que acabou. Tá bom? Então, nós vimos alguns pontos, vimos os 4 cavaleiros do os 4 cavaleiros do ateísmo, que é Karl Marx, né? Freud, Charles Darwin, né, e Nietzsche. Né? Então são Marx, Nietzsche, Freud e Charles Darwin. São
talvez os principais homens que elaboraram teorias importantes sobre o ateísmo, né? Que hoje o ateísmo moderno, que nós vivemos um ateísmo moderno, que tem aí crescido nos meios acadêmicos, nos meios científicos, entre muitos da elite, da classe alta, média alta. Não quer dizer que todo mundo seja ateu, não, né, gente? Mas tem crescido muito nos nossos dias. Então, esses homens elaboraram teorias, homens que se declararam ateus e que, com as suas teorias, influenciaram outros grupos e até mesmo os ateus modernos, que são ateus militantes. O ateísmo moderno é o ateísmo militante, aquele que quer convencer pessoas a abandonarem a sua crença em Deus para crer que Deus não existe. Então eles tentam provar por evidências, provar pela ciência e tudo mais, que Deus não existe. Então é o ateísmo moderno, tá? E esses homens talvez não tiveram essa intenção. Eles elaboraram, né, teorias que influenciou o mundo moderno. Se você pegar, por exemplo, Charles Darwin, que era ateu, que foi um naturalista, que é o pai da evolução. Charles Darwin afirmou que os seres foram criados em um processo evolutivo, que o homem, né, veio daquela teoria que o homem e o macaco tiveram lá o seu ancestral, que foram o mesmo ser. Depois o homem passou por um processo evolutivo, então nós descendemos, né, de primatas. Hoje a sua teoria foi reformulada. Hoje o evolucionismo tem outras formas. Foi encontrado esqueletos de homem, do homem que somos nós, da mesma época que muitos macacos que eles diziam que foram aqueles que evoluíram até chegar na forma que nós estamos hoje. Isso é teoria de Darwin, tá? Não é teoria bíblica. Então, nós vemos que a sua teoria foi reformulada. Karl Marx teve uma teoria social comunista que passou por várias formulações. Freud, né, que dizia que Deus é um produto da mente, do inconsciente humano, também passou por diversas formulações. Foram homens que foram pais de muitas matérias que hoje muitos atuais cientistas e tudo mais defendem de enriqueceu, né, essa teoria, e assim estão pregando por aí. Então é importante, o assunto do ateísmo é algo fundamental nós estarmos estudando. Nós que somos teístas, nós que cremos em Deus, somos do grupo chamado teístas, pessoas que creem em Deus. Eles são ateístas, ou seja, não creem em Deus. Tá bom? Voltando para a nossa revista, nós vemos o seguinte, falando um pouco mais sobre o ateísmo, nós vimos várias formas de ateísmo, tá? O prático, teórico negativo e teórico positivo. E também, como eu falei para vocês, né, alguns que se declaram ateus não praticantes. Ou seja, são ateus, pessoas bem instruídas, mas que não se preocupam em ganhar pessoas para o ateísmo, tá? E nós vamos ver agora, hoje, algumas outras formas de ateísmo. Quais são, então, os outros tipos de ateísmo? Preste bem atenção, que eu vou expor para vocês aqui alguns tipos também que nós podemos chamar de ateísmo. Apesar dessas ideologias não se apresentarem como participantes, né, como se estivesse dentro do ateísmo, mas é uma forma de ateísmo também. A nossa lição, a nossa revista, ela fala sobre o agnosticismo. Está lá no ponto 4, agnosticismo e ceticismo, tá? Então, agnosticismo, o que seria isto? O que seria agnosticismo? O que seria uma pessoa agnóstica? Tá bom? É aquela forma que podemos dizer assim, de ateísmo, que é o seguinte, eles ficam praticamente em cima do muro. Eles falam o seguinte, olha, se Deus existe ou não, eu não posso provar. Eu não tenho como provar. Se eu não tenho como provar, eu não sei dizer
se ele existe ou não. Só afirmam que é objeto da experiência. Então, ou seja, eles falam, olha, eu nunca vi Deus, nunca tive experiência com Deus, então eu não posso falar que ele existe ou não. Eles não negam a existência de Deus, eles não negam a possibilidade de Deus existir. Porém, eles não afirmam se existe ou não, porque eles não conhecem, tá? Agnosticismo tem a ver com não conheço, desconheço sobre a existência de Deus. Ceticismo. O que seria ceticismo? Os céticos negam a possibilidade de se conhecer qualquer verdade. Tá? Então, ser cético a qualquer tipo de verdade. Por exemplo, os milagres. Os milagres, uma pessoa cética ela diz que não é possível acontecer. Então, os milagres que a Bíblia relata, eles dizem que não foram verdadeiros. Então, os céticos não acreditam na Bíblia e não acreditam também nos milagres. Por exemplo, a ressurreição de Cristo, o nascimento virginal de Cristo, o nascimento, Cristo sendo gerado pelo Espírito Santo de Deus, o povo que atravessou o Mar Vermelho, da qual o mar se abriu, o Rio Jordão que se abriu para o povo entrar na terra de Canaã. Ou seja, vários milagres que a Bíblia relata, eles falam que não é possível, eles não acreditam, tá? É o ceticismo. Aí surgem outras formas que acabam sendo uma negação do ateísmo. Quais seriam essas formas, né? Terceiro, que não está na nossa revista, mas eu queria ressaltar para vocês. Panteísmo. Panteísmo, ele tem uma ideologia contrária do teísmo que nós acreditamos. Nós somos teístas. O que é o panteísmo? É aquela filosofia presente em várias religiões, por exemplo, no budismo. Quem aqui estudou, né, e participou das aulas aí no início do ano, no final do ano passado, que nós falamos sobre o budismo é uma religião sem Deus. Deus não existe um ser. Eles creem que Deus é tudo e tudo é Deus. Ou seja, Deus é a alma presente na criação. Tá? Deus é a alma do universo. Deus não é um ser pessoal. Deus não é um ser pessoal. Um Deus que fala conosco, um Deus que ama, um Deus que perdoa, um Deus que é misericordioso, um Deus que consola. Isso são atributos de um ser pessoal. Então, ou seja, eles não creem no Deus pessoal. Deus está presente em todas as coisas. Então, ou seja, Deus emana a partículas de Deus presente em mim, presente em você, presente nas plantas, nos animais, na rocha, na água, em toda a criação, em todo ser, todo ser, toda matéria, sólida, líquida, seja gasoso que for, existe partículas de Deus. Então, Buda, no budismo, não era uma divindade, por mais que ele é reverenciado, tudo mais, mas Buda era um ser iluminado, que cresceu em sabedoria e meditação e chegou no ponto máximo. Então você pode ser um Buda também, tá? Então, o panteísmo é tudo é Deus e Deus é tudo. É uma forma contrária ao teísmo. Outra forma contrária ao teísmo, politeísmo, pode ser considerado também como uma forma de ateísmo. O politeísmo, ele vai dizer que há uma multidão de deuses. Eles não creem na existência de um único Deus, de um Deus verdadeiro. Algumas formas de politeísmo até tem o Deus criador e os deuses que foram criados por ele ou que surgiram depois, assim por diante. Tá? Então, o politeísmo, eles creem em diversos deuses. Então, ou seja, temos que tomar muito cuidado com essa posição também. Se você olhar bem, por exemplo, quando nós falamos dos testemunhos de Jeová, os testemunhos de Jeová, eles vão falar que não, mas eles são politeístas. Eles não são teístas, porque eles creem que o Pai
é o Deus Todo-Poderoso, o Deus Jeová, o Deus Criador dos céus e da terra, e que Jesus é um Deus menor. Isso está na sua teologia. Tanto é que lá eles pegaram a Bíblia, lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, quando fala que no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, que é a forma correta de tradução, eles colocaram que o Verbo era um Deus. E quando você confronta com eles, comparando com o Antigo Testamento, que fala que só há um único Deus, que Deus é um só, e não há outro, e no livro de Isaías fala claramente que antes de mim nenhum Deus formou, depois de mim nenhum outro haverá, eles vão dizer que Jesus é um Deus menor. Então eles vão falar assim, não, Deus, existe vários deuses no universo, né? Cada pessoa cria o seu Deus, o diabo é um Deus. Então eles falam que Deus é um título e não que Deus seja um ser, tá? Eles menosprezam isso. Então isso é uma forma de politeísmo. Eles têm eles têm características parecidas com uma igreja evangélica protestante, mas eles não são nem evangélicos nem protestantes. Eles descreem na Bíblia, mas desconhecem essa parte e negam a divindade. Ora negam a divindade de Cristo, ora coloca Cristo como um Deus de letra minúscula, um Deus menor, tá? Então isso é muito complicado, tá bom? Então, essa forma complicada de politeísmo está presente em muitas religiões, como o hinduísmo, por exemplo. O hinduísmo tem milhares de deuses, né? Essa é uma religião com muitos deuses. Por exemplo, as religiões afro-brasileiras, né? Ou afro, né? Da religião afro, da qual eles têm o animismo. O que é o animismo? O animismo eles espiritualizam tudo, colocam o espírito, eles cultuam o espírito da floresta, então tudo tem um espírito, tem uma alma, e eles assim adoram. Então as religiões afro também têm vários deuses. Então o politeísmo é presente em várias religiões, e vemos que no Antigo Testamento o povo de Israel enfrentou muitas situações combatendo povos politeístas, enquanto que o povo de Israel era um povo monoteísta. Nós somos monoteístas, cremos na existência de um único Deus, tá? E uma quinta forma também que eu queria ressaltar com vocês é o deísmo. O que seria esse deísmo? Deísmo é uma forma contrária ao teísmo. A princípio ele parece um pouco com o teísmo, mas não confunda teísmo com deísmo. O que seria o deísmo? O deísmo, eles creem que Deus criou todas as coisas. Eles creem num Deus pessoal. Eles creem que existe um Deus acima do céu. Só que Deus criou o mundo e deixou a criação aos seus próprios cuidados, aos cuidados das leis naturais. O que seria isso? O que seria leis naturais? Por exemplo, a lei da gravidade. Isaac Newton viu lá cair uma maçã do pé e chegou a essa conclusão, que todo o corpo é atraído para o centro da Terra. A lei da gravidade, uma lei natural. Se você pular de um prédio, você vai cair para o chão, não adianta, você não vai ficar vagando, voando por aí, você vai cair. Tá? Por exemplo, quando uma pessoa morre, qual que é a lei natural? Ela vai se decompor. É o processo natural de todo ser humano. Tá? Então nós temos as estações, né? Existe verão, existe outono, existe inverno, existe primavera, são leis naturais. O vento e tantas coisas mais que há no mundo que Deus criou, que funciona aí sozinho, são leis naturais. Então, para o deísta, por exemplo, Deus criou o mundo, Deus existe, está nos altos céus, é soberano, porém ele não intervém. Então, se ele não intervém, o milagre não é possível. Então, o deísta nega todo tipo de milagre. Eles são céticos também nisso. Eles têm uma forma de ceticismo, porque eles negam todo tipo de milagre. Então, por exemplo, as pragas do Egito não aconteceram. O povo não atravessou o Mar Vermelho, porque a lei natural diz que se eles fossem atravessar aquele mar, eles iriam morrer afogados. Então é impossível, pela lei natural, o mar se abrir. Então as águas pararem e o povo atravessar seco ali por aquele mar. Então isso não aconteceu. O maná jamais cairia pão do céu, né?
Então, ou seja, os milagres de Cristo, ressuscitando pessoas, curando cegos, transformando água em vinho, isso não aconteceu. Multiplicando os pães, não aconteceu. A ressurreição de Cristo também não aconteceu. E parece que não existe teólogos importantes, líderes de igrejas na Europa e até mesmo aqui no Brasil, que creem desta maneira, são deístas. Então a Bíblia é bonita, tal, mas só que você tira os milagres da Bíblia. Então Jesus não nasceu por obra do Espírito Santo. Então eles negam, né, a encarnação de Deus. Então eles negam absolutamente isso. Então é uma forma que nós temos de ateísmo, né? O teísmo, ele vai contra a nossa doutrina bíblica de teísmo, ok? Como é que nós podemos então responder biblicamente para essas pessoas, né? Para esses adeptos desses tipos de ateísmo? Mateus 5, versículo 37, nos fala algo importante. Então, falando para os agnósticos, que dizem que não conseguem explicar, então se eles não conseguem provar, para eles não sabem dizer se Deus existe ou não. Então, Mateus 5, 37 nos explica o seguinte: seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Ou seja, nós temos que falar com se eu creio ou não. Eu não posso ficar em cima do muro. Você, como cristão, tem que saber responder muito bem a razão da sua fé. Se alguém te confrontar dizendo como eu posso provar que Deus existe, você pode falar da sua experiência com Deus pessoal e mostrar que você crê realmente em Deus, que Ele é relevante para a sua vida. Não ficar em cima do muro. Então é importante nós entendermos isto, ok? Falando para, por exemplo, os céticos, né, que dizem não acreditar nos milagres. Nós vemos que, por exemplo, né, eles dizem que a ciência não consegue explicar os milagres. Mas a ciência não explica tudo. A ciência não consegue explicar tudo. A ciência também é limitada no seu avanço. Por exemplo, até hoje não se conseguiu desenvolver uma vacina precisa para a dengue. Estão lutando para achar um remédio para o coronavírus. Claro que isso leva um tempo. Com certeza eles devem achar um remédio que possa tratar isso. Mas a ciência não explica totalmente, por exemplo, o que é a saudade. Ela não consegue explicar o amor, ela não consegue pegar o amor e colocar num laboratório e explicar o que é o amor. Porque é algo imaterial, mas que está presente no meu coração e no seu coração. Estão entendendo? Então, seja, claro que a ciência é importante, mas nós temos que entender que nem tudo ela conseguirá explicar. E os milagres acontecem. Muitos médicos que lidam dia a dia com pessoas à beira da morte, vê pessoas que estavam pela ciência, pela medicina, condenados à morte, e de repente a pessoa reage e consegue voltar, né, a viver normalmente. Várias pessoas. Como pode se explicar isso muitas vezes? Não consegue explicar isso muitas vezes pela medicina. Sabem que a fé também é importante. Tanto é que muitos médicos não desprezam a fé. Então é importante isso. Como é que nós podemos responder, por exemplo, ao panteísmo? Tá? Salmo Isaías 57:15. Vou ler para vocês, tá? Isaías 57, versículo de número 15, que diz o seguinte: ao panteísta, né, que crê que Deus está em tudo e tudo está em Deus. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo.
Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Nesse texto de Isaías 57, versículo 15, nós vemos a Bíblia revelando um Deus transcendente, que diz aqui que ele habita no alto céus, habita na eternidade, no santo lugar, o Deus eterno, que não teve início, que sempre existiu, mas um Deus imanente. O que é isso, pastor? Um Deus transcendente e imanente. Transcendente que vai além de nós, que está sobre todas as coisas. Cristo estava lá com ele, com o Pai, e se fez carne, foi o Deus que se fez carne e habitou entre nós. Ok? E imanente é o Deus presente, que habita em nosso meio. Que maravilha! O Deus excelso, que ele está lá, mas está aqui também, mas é um ser pessoal, não é um ser que está são partículas, que é uma força, que está em tudo e tudo está nele. Não. Tá? Então, é uma resposta bíblica para o panteísmo. Para o politeísmo, que nós falamos aqui, que crê que existe milhões e milhares, ou existe vários deuses. Na Índia, quando você vai pregar o evangelho, toma muito cuidado, porque você tem que mostrar para o povo que Deus é um só, que ele se revelou em Jesus Cristo, que ele veio, deu a sua vida para resgatar a nossa, ressuscitou dentre os mortos, que breve voltará, que só ele pode nos salvar, mostrar que só há um Deus. Porque se você chegar na Índia pregando sobre Jesus, eles vão crer como eles creem em Brahma, em tantos outros deuses lá. Eles creem no Deus macaco, no Deus rato, e assim vai. Tá? Então para eles Jesus é mais um. Não o único, mas o mais um. Então a Bíblia nos mostra no Salmo 96, versículo 5, eu vou ler para vocês também esse texto. Salmo 96, versículo de número 5, é um salmo muito conhecido, nós até cantamos um hino baseado nesse salmo, tá? E aqui, no versículo 4, primeiro diz o seguinte: porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mas é temível mais que todos os deuses. Depois ele fala no versículo 5, ele explica, né, essa questão. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Então, ou seja, os deuses dos homens, eles não estão em pé de igualdade com o nosso. Não estão em guerra contra o nosso Deus. Porque esses deuses não passam de mero ídolos. Criação do homem. Criação da mente, do desejo, do pecado do homem. E Satanás usa isso para enganar. Por trás desses deuses está Satanás, que usa isso para enganar. Então, o politeísmo, ele vai contra a visão bíblica do teísmo, do monoteísmo, que é a crença em um único Deus. E respondendo ao deísmo, que é uma outra forma de ateísmo, tá? O deísmo, como eu falei para vocês, eles creem num Deus pessoal, eles creem num Deus criador dos céus e da terra e tudo mais. É um Deus que criou o homem, porém é um Deus que não intervém na sua natureza. Ele criou o mundo com as suas leis naturais e deixou o mundo, vamos dizer, ao Deus dará, tá? Deixou o mundo fazer o que ele bem entende. Então ele não intervém. Então qualquer milagre para o deísta, isto não é possível. Então eles não creem na Bíblia, nos milagres da Bíblia. Eles podem até ler a Bíblia, crer na Bíblia, mas eles não entendem e não creem que os milagres foram possíveis. Então, ou seja, as pragas do Egito, o povo que atravessou o Mar Vermelho, o povo que cruzou ali o Rio Jordão, atravessou o Rio Jordão para entrar na Terra Prometida, as muralhas de Jericó que caíram,
Elias que orou e o fogo caiu sobre o altar, o maná caiu do céu, Daniel na cova dos leões, aquele cercado de leões, aquilo não aconteceu, aquilo é lenda. Até mesmo com relação a Cristo. Cristo não nasceu de uma virgem e, por obra do Espírito Santo, não ressuscitou dentre os mortos e não realizou seus milagres. Então o deísta crê desse jeito. Então, como nós podemos, assim, responder ao deísta biblicamente, tá bom? Biblicamente. Lá, Isaías 43, versículo 13, diz o seguinte, eu vou ler para vocês, Isaías 43, versículo de número 13. Que diz o seguinte: ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Deus fazendo uma pergunta. Agindo eu, quem impedirá? Então, se Deus tem um propósito, meu irmão, para curar alguém, Ele há de curar. Se Deus tem um propósito de mudar uma lei natural, Ele há de mudar. Deus teve o propósito de multiplicar os pães e os peixes, assim Ele multiplicou. Deus teve o propósito em acalmar a tempestade quando o mar estava revolto e os discípulos ali clamaram e Cristo foi e acalmou a tempestade. Eles ficaram perplexos, né? Como pode o mar, o vento lhe obedecerem? Ele o fez. O que não podemos é nós determinarmos para Deus o que Ele deve fazer. Deus tem seus propósitos, independente dos nossos. E quando Deus quer agir, nada há de impedir a sua mão. Esse conceito é fundamental. Nós não podemos crer num Deus que criou o mundo e deixou o mundo como Ele bem quer. Isso é um mundo sem limites, é um mundo sem moral. Muito pelo contrário, Deus age. Tenha certeza disso. Eu estava compartilhando com a minha esposa, eu falei uma coisa até interessante, que eu estava pensando e meditando esses dias. Eu falei para ela o seguinte: olha, o coronavírus chegou na hora certa. E ela olhou assim: como pode? O que você está querendo dizer com isso? Eu falei o seguinte: imagina se o coronavírus tivesse vindo há 20 anos atrás, há uns 30 anos atrás, por exemplo, no mínimo. Naquela época nós não tínhamos uma internet como nós temos hoje. Nós não tínhamos as redes sociais que nós temos hoje. Nós teríamos grandes dificuldades. Por exemplo, a catástrofe seria pior. Por quê? Muitos não conseguiriam trabalhar de casa, como eu estou já há mais de 40 dias operando no meu trabalho aqui em casa. Nós não conseguiríamos passar o culto online para vocês, em tempo real ou talvez gravado e enviado como nós estamos enviando. As crianças não poderiam estar em casa estudando à distância. Os professores não poderiam estar trabalhando à distância. Ou seja, Deus permitiu que no tempo certo viesse a acontecer isso. Isso mostra um Deus que está sobre todas as coisas. Um Deus que é soberano sobre a história, que é Senhor da história. Eu quero fazer uma pregação, eu estou pensando em fazer uma pregação nesse sentido, mostrando biblicamente os fatos que aconteceram na Bíblia, como Deus permitiu que naquela época acontecesse aquilo. Mostrando que Deus é o Senhor da história. Tudo tem um porquê. Então, ou seja, o deísta vai dizer que não, que tudo isso é mero acaso. É um mero acaso. Então, ou seja, nós vemos que Deus é o Senhor de todas as coisas e conhece todas as coisas. E nós podemos, assim, confiar plenamente nele e descansar de todo com alegria em nosso coração. Tiago 5,17, lá no finalzinho do Novo Testamento. Eu vou ler para vocês. Tiago 5, versículo de número 17. Diz o seguinte: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse
sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Versículo 18. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Interessante, né? Para o deísta ele vai dizer que não foi bem assim. Mas nós cremos pela sua palavra. A Bíblia é a palavra de Deus. Eu creio plenamente nela. Os homens tentaram denegri-la, tentaram impedir que ela avançasse. A Bíblia, eu já falei para vocês a história da Bíblia, quando nós estudamos sobre bibliologia, sobre como a Bíblia surgiu, como a Bíblia chegou até nós. Era para a Bíblia não existir mais. Muitos livros importantes da humanidade, importantes, claro, desapareceram. Mas a Bíblia não. Se nós olharmos para os manuscritos antigos, como está lá o manuscrito de Qumran, que está lá em Israel, no Santuário do Livro, tem lá um museu lá em Israel. Se você for lá, tem um Santuário do Livro. Se você pegar os textos que estão lá, eles são iguais ao texto que nós temos. Textos que foram escritos 2.000 anos antes, 200 anos antes de Cristo. Alguns deles estão lá gravados. Então, seja, nós podemos crer na sua palavra, que é a verdade. Amém? Eu vou ler mais um último texto, lá em Romanos, capítulo 1. É um texto importante que fala sobre a revelação de Deus, a revelação natural de Deus. Esse texto de Romanos, Paulo vai dizer, Paulo que era um grande escritor, Paulo que foi um dos maiores escritores bíblicos, um homem de grande sabedoria, um homem que Deus chamou, escolheu para pregar o Evangelho. Paulo, ele escreve, inspirado pelo Espírito Santo, mostrando a revelação natural, ou seja, o que seria isso? Revelação natural é Deus que se revelou na natureza. Nós cremos em 2 tipos de revelação, natural e revelação especial, que Deus se revelou em Cristo, que Deus se revelou na sua palavra. Né? Então a revelação natural diz o seguinte, Romanos 1, versículo 18, diz o seguinte: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer, é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do homem incorruptível em semelhança da imagem de Deus corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Ou seja, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Muitos desses homens que nós aqui citamos, alguns ateus, homens que defendem essas posições, não só o ateísmo prático, teórico e tudo mais, mas como aqueles que defendem o agnosticismo, que defendem o ceticismo, que defendem o panteísmo, que defendem o politeísmo, que defendem o deísmo e assim por diante. Por exemplo, o panteísmo, que é uma teoria muito forte no budismo, tem alcançado muitas pessoas da classe média e pessoas sábias que abraçam a ideia do panteísmo, que acreditam no panteísmo, que defendem o panteísmo, que Deus é tudo. Então, ou seja, nós vemos que esses homens que se dizem ser sábios estão sendo escravizados com a sua própria ideologia. Não conseguem entender e compreender o Deus pessoal, o Deus de amor revelado nas Sagradas Escrituras. Muitos desses homens leem a Bíblia com profundidade, com constância. Eu vejo testemunho de ateus que leem a Bíblia mais que muitos crentes, mas não conseguem compreender porque a luz ainda não brilhou no seu coração. Creio eu que o Espírito Santo falou o coração deles, mas não deram ouvidos.
Muitos têm um conceito distorcido porque não conseguiram compreender o conceito bíblico. Talvez não creem em Deus porque se decepcionaram com conceitos errados. Talvez são pessoas que viveram politeísmo e se iludiram com a religião, com os conceitos distorcidos de Deus. Mas nós cremos, né, e temos que firmar nossa fé nesse conceito fundamental que é crer em Deus como nosso Senhor, como nosso Criador. Tanto é que Paulo fala aqui nesse texto que os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Deus se revelou na criação. Um dos argumentos importantes quando nós usamos para debater os ateus é que esse mundo que funciona perfeitamente, a natureza com seu equilíbrio, com a água, o ar, com os animais tão bonitos, tão diversos que nós temos no nosso planeta, isso não veio de uma mera explosão. Isso é fonte de uma mente extremamente, incalculavelmente inteligente. O mundo requer uma causa. Uma explosão não constrói nada. É a mesma coisa de eu chegar e provocar uma explosão em uma biblioteca cheia de livros, diversos livros. Por exemplo, eu vou lá e coloco uma bomba, explode aquela biblioteca, e daqui a milhares de anos, talvez, aquela explosão, ela gera uma enciclopédia com diversos livros, completa, eficiente. Isso com certeza não vai acontecer. É essa visão que esses homens têm, que o mundo veio de uma explosão. E se o mundo veio de uma explosão, quem causou essa explosão? Eles não conseguem explicar. Então nós sabemos que a causa última é Deus. Isso ficará para a próxima aula. Nós estaremos falando mais sobre isso. Nós vemos que Deus, como diz a palavra do Senhor, se revelou na natureza. E os homens são indesculpáveis, porque a natureza expressa a glória de Deus. A natureza expressa a existência de um Deus único, de um Deus extremamente inteligente, que criou tudo, com perfeição. O homem sim pecou, o homem sim causou e tem causado diversas catástrofes, diversos males. Tenha certeza disso. Os males que acontecem é fruto do nosso pecado, porque maldita é a terra por causa do homem. Isso a Bíblia nos diz lá em Gênesis lá no início, capítulo 3. Então nós vemos tudo isso lá revelado. Os homens jogam a culpa para Deus, mas a culpa é do homem. Então, meu amado irmão, na semana que vem estaremos respondendo, tendo a nossa próxima aula do ateísmo, que é um assunto bem profundo, como nós podemos responder para essas pessoas? Como alcançar um ateu para Cristo? Boa pergunta. É uma tarefa difícil, saiba disso, muito difícil. Nós temos que entender que são pessoas que precisam de Deus, não são inimigos. Não são pessoas sem caráter, muito pelo contrário. A maioria dessas pessoas são pessoas de caráter ilibado, de caráter pessoas que são fiéis, pessoas que são fiéis à sua ideologia muito mais que muitos crentes. Pessoas que têm caráter correto, melhor que muitas pessoas que se dizem ser religiosas. Não podemos julgar, eles têm o direito de crer assim. Eles são livres para isso, temos que respeitar, mas temos que procurar alcançá-los para Cristo, para que eles conheçam a salvação que há no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar e encerrar este momento. Ó Deus, obrigado, Pai. Obrigado por essa aula que nós aqui tivemos. Obrigado porque nós podemos aprender um pouco mais sobre essa doutrina. E pelos textos que nós aqui lemos, que eles possam ser real em nosso viver. Que eles possam falar grandemente aos nossos corações. Nos dê sabedoria dos altos céus. E abençoa, Pai, a tua igreja que está servindo ao Senhor de todo o coração. Abençoa, Pai, e venha estar com cada um de nós, dando graça e força. Que possamos estar firmes e fortes, buscando cada vez mais crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abençoa a tua igreja, ó Pai, reunida, que está estudando tua palavra. Proteja cada um do mal e que nós possamos vencer as dificuldades. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.
Aproveitando essa oportunidade, falar um pouco sobre o nosso retorno às atividades na igreja local. Nossas atividades estão suspensas, nós ainda estamos em quarentena. Na sexta-feira agora, o nosso governador João Dória decretou a quarentena e prorrogou essa quarentena até o dia 31 de maio, então, ou seja, até o final deste mês. Então nós estaremos acompanhando a cada instante esse momento. Então nós não podemos ter culto na igreja, não podemos fazer culto nas praças, nas ruas, em lugar nenhum. Nós podemos reunir com a nossa casa, com a nossa família. Então eu peço você, por favor, respeite isso. Evite sair de casa. Nós estamos vivendo dias difíceis de pandemia. O número de mortes tem crescido no nosso país. Nosso país está entre os principais, os países que mais tiveram pessoas que morreram com a Covid-19. Então, essas semanas que estão se seguindo são semanas críticas. Então, fique em casa, não saia, respeite tudo isso, né, para que você possa, assim, estar sendo protegido dessa epidemia, estar bem com a sua família. Conte com a nossa oração, nosso culto, a nossa escola está chegando no seu lar. Se você tem alguma dúvida, mande algum recado via WhatsApp, né, coloque a sua dúvida lá no Facebook. Nós estaremos, assim, se possível, estar respondendo. Nós estamos orando por vocês, por cada família. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que possam permanecer firme com o Senhor. Eu vou colocar depois dessa aula um clipe da Junta de Missões Mundiais, da Convenção Batista Brasileira. E nesse clipe ele fala que é tempo de abraçar, tempo de estarmos juntos. Claro que não é para você sair abraçando todo mundo na rua, não é isso. Entenda o sentido do hino, né? Quer dizer, tempo de abraçar, assim, tempo de estar unidos, né? Solidários. Nós não podemos abraçar fisicamente, mas podemos abraçar online. Né? Nós podemos estar ligando um para o outro, talvez ligando com vídeo um para o outro. Faça isso entre nós como igreja. Demora para matar a saudade. Então pega lá o irmão tal, ligue para ele, mande um recado, mande um abraço, diga que você está orando, ore uns pelos outros. É tempo de estarmos nos abraçando, não fisicamente, mas espiritualmente. Então que você possa assim estar louvando e exaltando ao Senhor. Que Deus te abençoe. E também hoje nós celebramos o Dia das Mães. Essa data tão importante. No nosso culto nós estaremos falando um pouco mais, passando uma homenagem para as mães. Mas que você, mamãe, que Deus te abençoe poderosamente. O seu papel é fundamental na criação dos filhos, na educação dos filhos, para que a família seja bem-sucedida. Você é uma pessoa exemplar. Louva a Deus por cada uma de vocês. Que Deus abençoe, que Deus dê graça a cada um de vocês, que Deus dê sabedoria a cada uma de vocês. Eu expresso aqui os meus parabéns. Que Deus possa revesti-las de autoridade, de graça, de força. Que Deus possa abençoar os seus filhos, abençoar os seus esposos. Que Deus possa abençoar a sua família. Em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus. É tempo de cantar, tempo de dar as mãos, tempo de abraçar. O mundo transformar e a salvação vamos levar, pois Cristo assim nos convidou. Vamos juntos transformar o mundo, vamos levar Jesus pra todo mundo, espalhar o amor. Vamos juntos transformar o mundo, vamos levar Jesus pra todo mundo,
de abraçar o mundo, transformar, e a salvação vamos levar, pois Cristo assim nos enviou.